Quando Dennis Lehane, autor de filmes incríveis como Sobre Meninos e Lobos e A Ilha do Medo, anunciou sua nova minissérie para a Apple TV, o mundo desconhecia a rocambolesca história de James Keane. Uma história que envolvia ostentação, relação com o FBI, prisões de segurança máxima e um serial killer muito misterioso. Tudo extremamente hollywoodiano, se não fosse verdade. O caso real relatado na minissérie Blackbird, os desdobramentos tanto dos fatos quanto da produção e curiosidades muito especiais é o que veremos hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. Cada episódio é uma obra de arte cuidadosamente produzida para capturar não apenas a tensão e o suspense, mas também os momentos de humanidade e redenção. A qualidade da produção é impecável, com cenários sombrios que refletem as almas atormentadas dos personagens e uma trilha sonora que ecoa como um sussurro nos cantos mais escuros de nossas mentes. É claro, não podemos esquecer os elogios que a série recebeu. Blackbird foi aclamada pela crítica, indicada a vários prêmios e destacada pela complexidade de seus personagens. Cada prêmio e indicação é um testemunho da maestria com que essa história foi contada. Uma história que prende nossa atenção e mexe com nossas emoções a cada momento. Parabéns aos atores Terry Egerton, que interpreta James Keane, e Paul Walter Hughes, que interpreta Larry Hall. Eles estão brilhantes. Blackbird é mais do que uma simples série, é uma jornada emocional e dramática que nos leva ao coração dos mistérios humanos. Uma obra-prima que revela a escuridão e a luz dentro de todos nós e que continua a ressoar muito depois dos créditos finais. Vale muito a pena. É uma das melhores adaptações de True Crime que eu já vi. Ela é sucinta, são 6 episódios. Curiosamente, até separei pra gente. Fui pesquisar quais eram as diferenças da série com a realidade e todos os lugares que eu pesquisei, eles apontam que a série beira a perfeição nos dados. Nada do que a série fala é mentira. As poucas alterações que eles fazem, como eu coloquei aqui, as mudanças de perfis. Então, para quem tiver curiosidade, apenas alguns nomes eles trocam, como o promotor Belmont troca o primeiro nome, troca a raça, porque o Belmont é branco e na série é um ator negro, mas são alterações apenas para a diversidade do elenco, nada que altere a história em si. Como eu comentei, a policial Lauren ganha um destaque na série para fazer esse comparativo com a relação do Jimmy com as mulheres, mas também não muda a trajetória do personagem, né? Outro confronto que é muito enfatizado na série, e que não é mentira, é só um ponto de vista maior, é o peso da relação do Jimmy com os pais, especialmente com o pai, que é um ex-policial, que é uma curiosidade triste, mas foi o último trabalho do Ray Liotta, que depois faleceu assim que fez a série. É um trabalho belíssimo do Ray Liotta, e essa relação do filho, que imagina, pai policial, ele se envolveu com tráfico, e aí dentro da prisão ele tem uma chance de ser um agente do FBI, que seria a profissão do pai, entre aspas, ser um agente da justiça, né? E fazer o pai ter orgulho dele. Então é uma coisa que a série faz que é muito bonita. Outra coisa que a série não relata, como eu falei, o número de mortes. Tá? Considera-se de 20 até 40 mortes que são ligadas ao Larry Hall. Mas tirando esses pequenos detalhes, a série não erra em nada. É uma série que é uma dramatização muito fiel, muito bem produzida, de um roteirista, David Lehane, que é conhecido por filmes como Sobre Meninos e Lobos, Ilha do Medo, do Scorsese com DiCaprio, um excelente roteirista, que ele mesmo confessa, ele detesta True Crime, ele fugia desse roteiro, mas quando ele leu o livro, ele decidiu que ele não ia fazer uma série de True Crime, ele ia fazer uma série sobre uma pessoa seduzindo outra para arrancar a verdade, que é uma habilidade que ele tem como roteirista que é muito boa. Só uma coisa que a série mente, entre aspas, a série cria um personagem que não existe,
que é um personagem bem forte na série, que é um policial corrupto, é um carcereiro dentro da prisão que tenta chantagear o Jimmy quando descobre que ele é infiltrado, né? Então uma chantagem do tipo, se você não me der dinheiro por fora, eu vou contar pro Larry quem você é. Isso não aconteceu na vida real, mas na série é um baita conflito para 2, 3 episódios ali, colocar um vilãozinho no meio da história. Blackbird é uma minissérie absurdamente fantástica lançada pela Apple TV em 2022. A Apple TV, quando acerta grandemente. Blackbird nos leva para esse caminho sinuoso, onde as vidas de Jimmy Kinney, um homem em busca de redenção, e Larry Hall, um serial killer envolto em enigmas, se entrelaçam de maneiras inesperadas e emocionantes. A série nos conduz por corredores escuros e celas opressivas, onde Jimmy Kinney enfrenta desafios inimagináveis para ganhar a confiança de Larry Hall e extrair dele confissões que poderiam trazer justiça a muitas vítimas. Mas Blackbird não se contenta apenas com a superfície dos eventos, ela mergulha fundo nas emoções dos personagens, revelando suas vulnerabilidades, medos e desejos mais profundos. A série começa primeiro mostrando uma das últimas vítimas do Larry Hall andando de bicicleta, essa menina naquele meio descampado, onde a gente vai descobrir o modus operandi que o FBI acredita que o Larry Hall tinha, que era chamado na época de o suspeito da van, ou o homem da van. Isso porque ele se aproximava de garotinhas e de jovens mulheres com essa van, oferecendo carona, oferecendo alguma coisa. E através desse primeiro movimento desse criminoso, a gente vai ver o delegado depois encontrando o corpo de uma garota, e depois, na sequência, a gente já vai para acompanhar a vida do Jimmy Kinney. Então, a série é dividida inicialmente nessas duas narrativas até que eles se encontrem. O Jimmy Kinney, que é o protagonista da nossa história, né, ele é um rapaz muito bem apessoado, de uma família que tem na cidade dele uma estrutura familiar bem respeitosa. O pai dele policial, a mãe dele dona de um restaurante bem frequentado, ele estudava numa escola onde ele tinha notas excelentes, e ele dentro da escola era um líder nato, ele era bom em todos os esportes, modalidades, xadrez, ele era aquele aluno destaque. O que ele faz com esse destaque é perceber que ele era popular o suficiente e que os adolescentes da época estavam consumindo muita maconha. Então ele decide que ele vai começar a vender maconha, a traficar maconha, exatamente por ele ser um rapaz muito bem apessoado e filho de um policial, o que colocava ele longe de qualquer suspeita. E quando ele começa a vender drogas na escola, ele vai fazendo um montante de dinheiro que ele percebe que, na verdade, a lógica da formação escolar, diploma, faculdade, não faria mais sentido para ele, porque ele poderia ser bem sucedido no mundo do narcotráfico. Então ele começa a se estruturar para sair de casa, ir para Chicago, e tudo isso os pais entendendo que na verdade ele era bem sucedido fazendo trabalhos vinculados aos estudos, né? Os pais deles ali não sabendo o que estava acontecendo, mas achando muito bacana o filho ser tão independente, construir uma vida assim, até o momento em que ele realmente se torna uma certa referência na venda de drogas para, não vamos colocar alta sociedade, mas uma certa elite. Ele vendia para pessoas que tinham dinheiro, filhinhos de papai, vamos colocar assim. E ele constrói uma casa muito bacana, ele tem uma vida cheia de regalias, e nesse primeiro capítulo, nesse primeiro episódio da série Blackbird, vou centrar aqui também pra gente não dar muito spoiler, mas nesse primeiro movimento da série é quando, através de uma ação da polícia em busca de narcotraficantes, eles chegam no nome dele e prendem ele dentro de casa, pegam itens como armamentos e drogas dentro da casa dele, né? Então ele é preso em flagrante, e aí vai acontecer a primeira curiosidade que a série mostra, que é a negociação da prisão do Jimmy. Isso porque ele é preso por um agente chamado Lawrence Belmont. Esse agente ele vai tentar negociar a confissão dele, explicando, olha, se você confessar,
a gente vai fazer o máximo para você ficar preso no máximo 2 anos, porque você foi preso em flagrante, então não tem como negar que você venda drogas, né? E aí ele concorda e confessa. Ele tinha entendido que o acordo ia ser esse, no máximo 2 anos numa prisão de pouca periculosidade. E o que acontece é que, apesar da confissão, ele é condenado a 10 anos sem direito à saída anterior, sem direito à negociação, né? Então, isso deixa ele completamente desestabilizado, revoltado, mas a gente vai entender o porquê desses 10 anos depois, na verdade, que essa é a jogada do FBI. Porque assim que eles prendem o time, eles percebem que o Jimmy tem uma característica muito específica. Ele é extremamente carismático, ele é uma pessoa muito boa de lábia, ele é muito simpático e tem, naquele mesmo momento, cotidiano a isso, eles estão com um preso numa prisão de segurança maior, que é o nosso outro personagem, o Larry Hall, que foi preso e inicialmente confessa ter violentado e atacado uma menina de 15 anos, mas logo em seguida ele anula a confissão, alegando que a mente dele produz histórias na cabeça dele, que ele não sabe dizer se são verdade ou não. A gente vê que realmente ele tem um comportamento psicológico muito confuso, e por ele anular a confissão, o juiz do caso fica desesperado porque eles precisam manter este homem preso caso ele seja o assassino que eles acreditam. E aí que entra a grande negociação da FBI, a sacada de ter colocado o Jimmy preso num período tão grande que é, olha, se você não quer ficar preso 10 anos por causa de tráfico, você vai ser mandado para a prisão de segurança máxima, você vai fazer amizade com Larry Hall e você vai fazer ele confessar novamente os crimes dele. Se você conseguir arrancar essa confissão, você é um homem livre e a gente limpa a sua ficha. Então vira um acordo ali, quase uma chantagem mesmo da FBI, para ele poder se tornar um agente infiltrado, ajudar na confissão e se livrar da própria prisão. Vamos entender as razões que levaram o FBI a colocar suas fichas nesse jovem prodígio do crime. Primeiramente, Jimmy possuía uma combinação rara de habilidades e características. Ele era inteligente, carismático e, acima de tudo, um exímio manipulador. Desde jovem, ele havia demonstrado uma capacidade extraordinária de se adaptar e prosperar em qualquer ambiente. Desde os corredores da escola até as festas da elite de Chicago. Ele sabia como ganhar a confiança das pessoas e usar isso ao seu favor. Mas, além disso, havia algo mais profundo. Jimmy, com seu charme natural e aparência confiável, não se parecia com o típico criminoso. Ele poderia facilmente passar desapercebido em um ambiente hostil e perigoso como a prisão de segurança máxima. Sua formação esportiva e intelectual o tornavam capaz de enfrentar desafios físicos e mentais, características essenciais para se aproximar de alguém como Larry Hall. Para conseguir a confissão que precisavam, era necessário alguém que pudesse se infiltrar em sua mente, ganhar sua confiança e fazê-lo baixar a guarda. E quem melhor do que Jimmy, um homem que já havia demonstrado habilidades excepcionais em persuasão e negociação. Além disso, Jimmy tinha uma motivação poderosa, sua liberdade. Ele estava disposto a arriscar tudo para sair da prisão e limpar seu nome. Essa combinação de habilidades, aparência e motivação fez dele o candidato perfeito para essa missão audaciosa. Assim se desenhou o destino de Jimmy Kinney, escolhido pelo FBI não apenas por suas qualidades, mas também pela necessidade desesperada de um homem em busca de redenção. Uma aposta arriscada, onde cada movimento poderia significar a liberdade de Jimmy ou a solução de crimes hediondos enterrados nas sombras do passado de Larry Hall. Vamos conhecer o lado mais sombrio dessa história, o personagem que traz o verdadeiro terror
para os corações da sociedade. O serial killer Larry DeWayne Hall, nascido em 1962, na pacata cidade de Wabash, em Indiana, Larry Hall veio ao mundo cercado de sombras e mistérios. Desde cedo ele demonstrou comportamentos perturbadores, sinais que fariam qualquer um arrepiar. Larry era gêmeo, mas ao contrário de seu irmão Gary, sua vida começou com complicações. E vamos aqui a um parênteses. Não eram gêmeos idênticos. Gary era lindo, já Larry um tanto esquisito. Desde pequeno, ele apresentou sinais claros de psicopatia, violência contra animais, uma frieza assustadora e até tentativas de matar seu próprio irmão gêmeo marcaram sua infância. Ele era o típico garoto problemático, mas com um toque de maldade que ia além do compreensível. Na adolescência, Larry começou a trabalhar como coveiro ao lado do seu pai, o que colocou em contato íntimo com a morte. O que para muitos seria um trabalho sombrio, para Larry tornou-se uma fascinação macabra. Ele chegou a roubar pertences dos cadáveres e era notoriamente conhecido por seus comportamentos estranhos. Mais tarde, trabalhou como faxineiro e se envolveu em encenações da Guerra Civil, onde podia esconder sua verdadeira natureza sob o disfarce de um personagem histórico. O que realmente define Larry Hall são os crimes hediondos pelos quais ele é suspeito. Durante os anos 80 e 90, uma série de desaparecimentos e assassinatos de jovens mulheres começaram a assombrar as regiões por onde Hall passava. Seu modus operandi era meticuloso e cruel. Ele sequestrava, estuprava, estrangulava e desmembrava suas vítimas, assemelhando-se aos personagens dos pesadelos. Ele era conhecido como o Homem da Van, um predador silencioso que rondava as ruas em busca de suas próximas vítimas. Cada detalhe da vida de Larry Hall, desde sua infância perturbada até seus trabalhos mórbidos e seus crimes atrozes, pinta um retrato de um verdadeiro monstro. E era esse monstro que Jimmy Kinney precisava confrontar, ganhar sua confiança e extrair as confissões que o FBI tanto necessitava para resolver esses crimes brutais. Então, enquanto Jimmy enfrentava o perigo e a escuridão na tentativa de redimir sua própria vida, ele também se tornava a chave para desvendar os segredos mais profundos e sombrios de Larry Hall. Uma batalha de mentes, uma dança com o perigo, onde a linha entre a verdade e o terror se tornava cada vez mais tênue. Imagine, Jimmy, um jovem arrojado, jogado em uma prisão de segurança máxima, cercado pelos criminosos mais perigosos, com um objetivo claro, mas terrivelmente arriscado: ganhar a confiança de Larry Hall e extrair dele confissões que o FBI desesperadamente precisava. Dentro das muralhas opressivas da prisão, Jimmy começou sua missão. Ele precisava se aproximar de Larry Hall, um homem desconfiado e cheio de segredos obscuros. Mas não foi uma tarefa fácil. Mês após mês, Jimmy construiu pacientemente uma relação com Hall. Usando seu charme e habilidades de manipulação, ele se apresentava como um confidente, alguém em que Hall poderia confiar. Uma alma gêmea perdida no mesmo mar de desespero. E assim, lentamente, as barreiras começaram a cair. Em um ambiente de vigilância constante e perigo eminente, Jimmy conseguiu o que parecia impossível. Larry Hall começou a falar
E com essas palavras vieram as confissões de pesadelos. Ele confessou o assassinato de Jessica Roach, uma jovem de 15 anos, e de Tricia Rittler, de 19 anos, revelando detalhes que só o verdadeiro assassino poderia saber. Mas não parou por aí. Em um momento de aparente confiança, Hall pegou um mapa e com uma caneta vermelha marcou os locais onde lembrava ter enterrado outras vítimas. 15 marcas, cada uma representando um possível local de descanso final para mais vítimas, cada uma esperança para a resolução de casos não solucionados. No entanto, o destino tinha mais reviravoltas guardadas. Apesar das confissões, o mapa misteriosamente desapareceu dentro da prisão. As confissões de Hall, embora reveladoras, não levaram à recuperação dos corpos. Sem as provas físicas, muitas dessas confissões não puderam ser usadas para novas acusações, deixando um rastro de mistério e frustração. A série mostra que a pessoa pode ter, sim, atos monstruosos, mas que a gente não pode colocar essa pessoa num lugar de vilania, no sentido de que ele vai ser ruim o tempo inteiro. Não, ele é gentil, ele é bem-humorado, né? Ele conta piadinhas, mas não tentando ser carismático. Aí vem o lado do Jimmy, que o ator faz brilhantemente, o Taron Egerton, que é esse rapaz que tem um sorriso contagiante, um olhar doce, ele é brincalhão, é aquela pessoa que você é construída de uma maneira na série que você olha e fala, não, até eu confessaria alguma coisa pra ele, de tão legal que ele é, né? E é nesse momento da faxina, como eu comentei, que o Larry se sente à vontade, curiosamente, não para confessar o crime que eles esperam, porque eles gostariam que ele só confessasse de novo o crime anterior, né? Depois a gente vai citar aqui as vítimas que foram atribuídas a ele, mas o que acontece é que o Larry confessa uma outra garota para depois ele reforçar e confessar a que eles já estavam esperando. Então eles têm duas confissões nesse momento, e aí o Jimmy ele perde um pouco o controle, isso mostra na série. A série até aumenta um pouco isso, mas o próprio Jimmy, no livro dele, conta que foi assim, que aí é a hora que ele não consegue mais brincar de ser ator, ele não consegue mais fingir amizade, porque ele acha aquilo repugnante e ele ataca verbalmente o Larry, fala que ele é o pior monstro que ele já conheceu, ele é o ser mais asqueroso que já pisou nesse mundo. E aí acontece uma questão muito curiosa, que a série mostra e que é o fato real. O porquê que o Jimmy verbaliza e ataca o Larry, porque ele achava que ele estava sendo gravado, e assim que o outro confessasse, ele já ia sair da cadeia imediatamente. Mas não é assim que as coisas funcionam. Porque uma vez que ele gravou a confissão, isso tinha que ser levado até o FBI. Ia levar 2 semanas até tudo isso ser investigado. Então por 2 semanas ele ia seguir preso com o homem que ele acabou de arrancar a confissão e que ele saiu do personagem, né? Então para ele não ser morto pelo Larry, ele é trancado numa solitária, ele ainda passa um perrenguezinho de ficar 2 semanas numa solitária, até finalmente o Belmont vir e dar a soltura e limpar a ficha, que para mim é a grande curiosidade. Hoje, pela justiça norte-americana, o Jimmy não é um ex-traficante, porque a ficha dele está limpa. A série vai mostrar, na verdade, que essa investigação não tem uma conclusão, no sentido de que não foram encontrados todos os corpos, né? A gente tem a lista de vítimas possíveis, mas as possíveis são aquelas que o FBI pode quase confirmar, porque tem mais detalhes. Só que nós estamos falando aí de 13, 14 garotas, mas suspeita-se que ele tenha matado até 40. Ele foi preso em prisão perpétua, ele segue preso até hoje. É muito curioso que ele não é preso por assassinato, exatamente porque eles não conseguem encontrar os corpos. A maioria acredita-se que ele jogou em rios ou que se perderam mesmo, ou que ele deu o ponto errado de procura, mas pelas confissões de estupro e violência de meninas que nunca mais apareceram e pelo distúrbio psicológico apresentado na época, né, considerado como distúrbio psicológico,
o juiz do caso consegue, pelo menos com essas informações e as confissões, reiterar a sentença já dada e mantê-lo preso em prisão perpétua. Hoje, o Jimmy, ele é um autor de sucesso, ele escreveu já 3 livros, né? Ele escreve o primeiro, que é esse que eu falei, que era Convivendo com o Demônio. Esse livro é o que vai gerar a série Blackbird, tá? Para quem tiver curiosidade de entender o nome, porque eu quando eu assisti também fiquei, por que Blackbird? Blackbird é um pássaro muito comum nos Estados Unidos chamado melro. O melro é um pássaro que ele canta à noite e é um canto sedutor que atrai grupos de machos. Então o canto dele atrai outros homens. Então é uma analogia e é uma comparação ao que o personagem do time vai ter que fazer, que é seduzir a amizade de outro homem dentro da prisão. Né? E aí depois o Jimmy acaba escrevendo um livro também chamado Blackbird, que é muito parecido com o primeiro, mas ele atualiza com curiosidades e ele acompanha, para quem não sabe, ele é um dos produtores executivos da série, então ele acompanhou de perto a produção. E agora em 2023 ele lançou um livro que aqui seria como se fosse A Volta da Fênix, o nome do livro. Eu falo como seria porque a gente não tem os livros em português, tá? E esse livro vai contar exatamente a vida dele depois, né? Como ele se estruturou como escritor, como ele dá palestras sobre a questão do tráfico de drogas dentro de escolas, porque é uma coisa muito interessante que ele dá nas palestras dele, que a série não chega a mostrar, mas que é um ponto de vista muito bacana, que ele fala isso, que traficantes não têm rosto. Né? A polícia muitas vezes gosta de rotular o visual de um bandido, né, como um rapaz preto, periférico, ou latino, no caso dos Estados Unidos, e os maiores traficantes das escolas americanas é geralmente o mocinho popular, não é aquele que eles acreditam ser o periférico, vamos dizer assim. O caso de Larry Hall ressaltou a importância da perfilação psicológica detalhada dos criminosos. A capacidade de Jimmy de compreender e manipular Hall baseou-se em uma análise profunda de sua psicologia. O FBI aumentou seu foco em análises comportamentais, utilizando psicólogos criminais para criar perfis detalhados que podem ser usados por informantes e agentes em campo. A missão de Jimmy envolveu uma colaboração estreita entre promotores, psicólogos, agentes de campo e o próprio informante. Esse modelo de trabalho interdisciplinar foi reforçado dentro do FBI, promovendo uma abordagem mais holística e integrada nas investigações. A experiência com Jimmy também destacou a necessidade de procedimentos de segurança mais rigorosos para proteger os informantes em missões perigosas. O FBI revisou e aprimorou suas políticas de monitoramento e suporte, garantindo que os informantes recebam assistência contínua e que suas atividades sejam cuidadosamente supervisionadas para minimizar riscos. O sucesso da operação também levou o FBI a reconhecer e valorizar mais os informantes, que arriscam suas vidas em nome da justiça. Programas de apoio pós-missão, incluindo proteção de testemunhas e assistência na reintegração social, foram reforçados para garantir que esses indivíduos sejam devidamente cuidados após cumprirem suas missões. Hoje, Jimmy Kinney é um homem que se dedica a ajudar os outros. Ele usa sua história para inspirar e educar, falando em eventos e compartilhando suas experiências com aqueles que enfrentam desafios semelhantes. Sua voz é uma poderosa mensagem de esperança, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar um caminho para a luz. Jimmy também trabalha em projetos comunitários, ajudando a prevenir o crime e apoiar vítimas de violência. Sua vida é um exemplo de como transformar
adversidade em uma força positiva, impactando a vida de muitos de maneira significativa. Ele hoje é um símbolo de transformação e esperança. Sua jornada extraordinária, desde as profundezas da prisão até a liberdade e a renovação, continua a inspirar e a tocar pessoas. Ele nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis é possível encontrar redenção e construir um novo caminho. E assim a história de Jimmy Kinney continua uma saga de coragem, resiliência e o poder da mudança.